Marjorie Carvalho. Vamos falar sobre finanças comigo enquanto eu arrumo minhas coisas aqui em casa? Eu tô cheia de coisa pra fazer e queria tornar isso um pouco mais legal, falando sobre o que eu mais gosto, finanças. Bom, eu vou começar dobrando as roupas e já vou adiantar sobre o que a gente vai falar hoje, os golpes financeiros. Muita gente acredita que cair em golpe é coisa de quem não entende muito de tecnologia ou de quem não presta muita atenção. Mas na verdade é completamente outra. Os golpes evoluíram tanto, mas tanto, que hoje até profissionais de finanças, empresários e pessoas super conectadas estão caindo. O crime digital, ele se tornou basicamente uma indústria, com organização, planejamento e principalmente tecnologia avançada. Imagina se essas pessoas usassem o cérebro para praticar o bem. Para fazer esse podcast, eu fui buscar alguns dados, né? E eu fiquei completamente em choque de descobrir algumas coisas. Tem um relatório, chama Relatório das Fraudes da Serasa Experian, que diz que 51% dos brasileiros já foram vítimas de algum tipo de fraude financeira, digital ou presencial. Basicamente, 1 a cada 2 brasileiros já caíram em algum golpe. Bizarro, né? Outro dado que eu acabei coletando foi o da FEBRABAN, difícil, né? Que é a Federação Brasileira de Bancos. Basicamente, eles mensuraram isso em quantidades de dinheiros. O impacto total em 2024 foi de 10,1 bilhões de reais. Eles mensuraram isso e identificaram que houve um aumento de 17% em relação a 2023. 10 bilhões de reais só em golpes. Meu Deus. Isso revela que, basicamente, os golpes estão sendo cada vez mais eficientes, de uma certa forma, né? Hoje, os golpes, eles não são simples, não são improvisados, eles são altamente tecnológicos e organizados. Eles usam algumas ferramentas, né? Como a spoofing, que é você se passar por outra pessoa, engenharia social e até IA, gente. Bizarro. O intuito aqui é eu contar alguns casos e explicar como esses golpes funcionam e mostrar como a gente se tornar um pouco mais protegido, né? Apesar de que a gente tá suscetível a muita coisa hoje em dia. Outro dado que é importante trazer é que a Serasa registrou 11,5 milhões de tentativas de fraude em 2024. É o maior número até agora, até a minha pesquisa. Isso basicamente equivale a uma tentativa de fraude a cada 2,8 segundos aqui no Brasil. Bizarro. Esse tipo de crime, ele espalhou porque nossa vida financeira ficou completamente digital, né? Pix, banco digital, compra online, rede social, documento digital. Tudo isso facilita a nossa rotina, o que não é um ponto negativo, mas também abre margem e caminho para esses golpes cada vez mais sofisticados, né? Vou compartilhar com vocês um caso real que aconteceu em fevereiro de 2024. Ele foi publicado pela BBC News. Ele mostra até onde os golpes digitais chegam aqui no Brasil. Uma advogada aposentada, a Carla, ela é de São José do Rio Preto. Ela tinha visto a filha saindo para trabalhar naquele mesmo dia. Algumas horas depois, ela recebeu uma chamada de vídeo da própria filha pedindo uma transferência via Pix de R$ 600. Era o rosto da filha, o cabelo, os trejeitos e a voz exatamente igual. Só que algumas coisas começaram a chamar a atenção da mãe, né? A chamada de vídeo, a filha estava usando uma blusa diferente do que ela tinha saído de casa. Segundo, o Pix deveria ser enviado para a conta de uma amiga e não para a própria filha. E o que realmente acendeu o alerta foi um detalhe muito íntimo. A filha não chamou a mãe pelo apelido carinhoso que elas sempre usavam. Desconfiada, a mãe fez perguntas simples, mas que só a filha real poderia saber. Ela perguntou o nome do cachorro da família, o nome do vizinho que mora à frente à casa delas. Na hora, a ligação acabou caindo. Só depois elas entenderam o que estava acontecendo. Basicamente, os golpistas tinham usado a inteligência artificial para criar um clone digital da filha, um deepfake, com rosto, voz, até expressões semelhantes às verdadeiras, né? A filha, que é a advogada, a Hannah, ela relatou para a BBC que ficou em choque ao ver o vídeo. Ela disse que
Era o rosto, o cabelo, a voz. Ela só percebeu um leve descompasso entre a fala e os movimentos da boca, o que facilmente seria interpretado como instabilidade da rede, né? E o pior é que provavelmente eles usaram vídeos públicos da Hannah, né? Ela tem algumas aulas online, alguns conteúdos para rede social que provavelmente auxiliaram eles montarem esse deepfake. Isso mostra que qualquer pessoa que posta vídeo na internet, e basicamente muita pessoa faz isso hoje em dia, acaba fornecendo material que pode ser usado nesses golpes, né? E esse caso deixa claro que a gente não tá falando mais de mensagens falsas ou prints, né? A gente tá falando de chamadas de vídeos inteiras criadas por IA para enganar pais, mães, amigos e familiares. E se essa mãe não tivesse percebido esses detalhes afetivos com o apelido carinhoso que a filha chama e o nome do cachorro, ela teria perdido o dinheiro. E por que esses golpes estão aumentando tanto? Eu identifiquei 3 causas que eu vou citar aqui, mas provavelmente existem outras que são extremamente relevantes, né? O Banco Central, ele registra mais de 5 bilhões de transações por mês do Pix. A burocracia diminuiu, a velocidade aumentou e o golpista se aproveita completamente disso. Outra coisa são as redes sociais. O Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais no mundo. A gente acaba usando a rede social, a gente acaba entregando alguns dados, postando coisas, ainda mais se a gente tem um perfil aberto, etc. A gente acaba dando essas ferramentas, esse material para os criminosos desenvolverem as ferramentas deles, né? Então, eles sabem algumas rotinas, viagens, as vozes, o rosto, o nome da mãe e outras coisas, né? E eu acho que o terceiro ponto é a inteligência artificial, que virou uma ferramenta. Então, tem algumas ferramentas que conseguem clonar vozes com pouquíssimos segundos de áudio. Então, hoje não é mais improviso, é uma indústria. Então, eles trabalham com metas, scripts, horários específicos para ligar. Você percebe a sofisticação desse ato criminoso. Outro caso que é legal a gente falar para alertar é um caso de que eles usam ferramenta de spoofing, que é uma técnica que mascara o número de forma digital. Então, a pessoa recebe uma ligação do número verdadeiro do banco. No visor do seu celular, aparece exatamente aquele telefone oficial. O atendente atende e fala que detectamos uma invasão na sua conta. Precisamos instalar um aplicativo de segurança. A pessoa vai lá e instala. O aplicativo dava acesso, na verdade, dava um acesso remoto ao celular. Em menos de 30 minutos, a pessoa pode perder dinheiro. Tanto é que eu alerto aqui, nenhum banco liga pedindo para instalar aplicativo nenhum. Tem outro golpe, que é o de boleto falso, que esse golpe foi tão grande que ele virou até alvo da Polícia Federal. A quadrilha, ela invadia e-mails corporativos, interceptava mensagens e alterava os boletos, onde eles só mudavam o código do beneficiário. Então, quando você ia pagar o seu boleto por exemplo, do seu convênio médico, tava lá que o beneficiário seria a empresa ligada ao convênio médico. Na verdade, eles mudam esse código do boleto e alteram o beneficiário para uma pessoa XPTO. Uma empresa aqui de São Paulo, ela pagou mais de 480 mil reais, acreditando que o boleto era legítimo. E segundo a Polícia Federal, a quadrilha desviou mais de 60 milhões antes de ser desmantelada, né? E é um dos golpes corporativos que a gente fala que é mais frequente no Brasil, né? A gente não tá falando mais só de pessoa física, a gente tá falando de grandes empresas que podem cair nesses golpes. Você aí que trabalha com contas a pagar, já olhou, tem atenção realmente ao código do beneficiário quando você cadastra o boleto no banco? Fica aí a provocação. Outra modalidade que eu fiquei assustadíssima quando eu vi, fiquei chocada demais, foi a de
WhatsApp roubado em processo seletivo. Isso é o que acontece com muitos jovens, né? A Polícia Civil e a Meta já confirmaram essa modalidade de golpe que cresceu muito entre os jovens. Então, basicamente, a pessoa vai lá na esperança de querer um emprego. Esses golpistas, eles se aproveitam da vulnerabilidade do cidadão, né? Então, você vai lá e você está procurando emprego, e você se candidata na vaga num link que é falso. Você recebe um SMS por código, o suposto recrutador ele pede: "Ah, me envia o código para confirmar sua inscrição". Quando você envia, o golpista ele toma conta do seu WhatsApp. E ele usa sua foto, seus contatos para pedir dinheiro aos familiares. Bizarro. Então vamos falar de alguns padrões, né? De acordo com a PF e a FEBRABAN, quase todos os golpes eles seguem basicamente o mesmo roteiro. O criminoso cria urgência, é agora ou nunca, ele usa autoridade, ele apela para sua emoção, ele substitui a racionalidade pela pressa, e quando necessário eles usam essas tecnologias de IA e spoofing. Ninguém cai porque ele é ingênuo só. As pessoas caem porque o cérebro humano ele reage antes de pensar. Se sua filha está desesperada pedindo dinheiro para você porque ela está em uma situação de vulnerabilidade, sua primeira reação é ajudar a sua filha e não pensar. Você concorda? Então, como a gente pode se proteger disso, né? Com base, eu tô aqui falando, mas eu vou falar com base em não o que eu acho, mas com base em que o Banco Central fala, a Polícia Federal e a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. A orientação deles é bem clara, na verdade, né? Desconfie da urgência, né? Então, esses golpes se aproveitam muito da sua pressa. Então, outro ponto é confirmar por outro canal, ligar, fazer ligação de vídeo. O deepfake, ele não consegue simular um vídeo ao vivo com perfeição, né? Então, investigue, seja um pouco mais malicioso. E nunca, nunca, nunca na sua vida clica em links enviados por WhatsApp, SMS ou e-mail de pessoas que você não confia. Bom, pelo visto, de pessoas que você confia também, né? Outro ponto é o banco ele nunca manda app por WhatsApp. Ele não vai te mandar um link para você instalar nada, ele não vai te ligar pedindo para você instalar nada. E outro ponto é leia o nome completo do recebedor do Pix. Então, quando você estiver fazendo uma transação do Pix, às vezes, né, olha, às vezes estão te enganando. Então, tome muito cuidado. E para as empresas, né, você, pessoa física, mas e também pessoa jurídica que trabalha com isso, que vive isso, leia o nome completo, validando os boletos no site do banco emissor. Isso é importantíssimo para quando a gente está falando de segurança. E as empresas fornecem essas autenticações e essas verificações. A gente não usa, acaba não usando muito porque é um processo a mais, né? A gente tá pela facilidade, mas a gente pode acabar perdendo muito dinheiro e talvez um dinheiro que não é nosso. Isso é importante, extremamente relevante para nosso desenvolvimento. Outro ponto, eu acho que é ativar a autenticação em 2 fatores nas suas redes sociais, isso é importante em questão de segurança. E, no final das contas, querendo ou não, reduzir um pouco dessa exposição nas redes sociais. A gente acaba expondo muito e trazendo material. A informação, ela acaba sendo a arma principal do golpista. Então, tomar cuidado, né? Tomar cuidado também com os nossos idosos, nossos pais, nossos avós, as pessoas que a gente conhece, porque, segundo o Ministério da Justiça, 47% das vítimas de golpes no Brasil são idosos. Então,
o golpe do falso neto existe há décadas, né? Agora a gente virou versão digital com voz clonada, enfim. A recomendação das autoridades, basicamente, é criar uma palavra secreta para identificar esses pedidos reais de ajuda. Então, conversar com os nossos idosos cada vez mais, instruir eles a tomarem mais cuidado, porque eles são mais vulneráveis a esse tipo de intervenção. E a gente pode falar aqui, conversar, terminar um pouco o nosso assunto, falando sobre o futuro desses golpes, né? A gente cada vez mais tem que se preparar para possíveis fraudes e, enfim. Então, porque cada vez mais tá ficando cada dia mais sofisticado. Então a gente tem esses deepfakes, a gente pode ter alguns bots que conversam, bots são robôs que conversam como humanos. A gente tem documentos digitais, né? Então eles podem ser falsificados com inteligência artificial. E além de que os golpes estão cada vez mais automatizados, né? Então, a única defesa que a gente tem é a informação e a educação digital das pessoas que a gente conhece. Então, tá aí um dos motivos de eu trazer essa pauta hoje. Então, de verdade, eu espero que esse episódio tenha ajudado a entender como funcionam alguns cenários reais das fraudes financeiras aqui no Brasil e como a gente se proteger delas, né? Porque eu falo sobre gestão financeira, mas esse tema não é sobre só dinheiro, né? A gente tá falando sobre segurança, vulnerabilidade emocional, a gente tá falando muito sobre tecnologia. Acabou que eu falei um monte e dobrei pouco as minhas roupas. Bom, eu vou voltar aqui para essas tarefas e eu espero que esse conteúdo tenha ajudado alguém, né? A gente percebe que a maioria das vítimas poderia ter evitado esse golpe se tivesse recebido essa informação no momento certo. Então, eu espero realmente que ajude de fato alguém. Enfim. Muito obrigada por ouvir. Eu sou a Marjorie e esse foi o nosso papo sobre fraudes financeiras modernas. Até mais!